Oi, eu sou o filho da nuvem, eu tô sumido aqui do YouTube, confesso, mas nesse período aí, já tem uns 7 meses que eu não posto vídeo, eu aprendi muitas tecnologias novas, muitas ferramentas, e eu vou trazer algumas delas aqui nesse vídeo. Vou trocar um papo com vocês sobre isso. E eu quero também que você diga aqui nos comentários o que você aprendeu nos últimos meses, ou mesmo aprendeu de importante para sua carreira nesse ano de 2022. Mas pro final do vídeo eu vou trocar um papo com vocês sobre por que eu sumi, o que estava rolando, etc. Mas vamos pro vídeo antes disso. Em maio desse ano completou 2 anos que eu trabalho sem interrupções no dia a dia com Kubernetes. E parando para pensar, essa é a tecnologia mais importante da minha carreira no momento. É a tecnologia que mais mudou o meu currículo, digamos assim. Eu consigo entender que as vagas que chegam para mim hoje são vagas que antes eu não me sentia muito confortável de aplicar nelas, muito por causa de Kubernetes, porque aparece Kubernetes nelas. E agora eu já me sinto bem mais confortável, então isso meio que destravou um leque de opções de carreira que eu consigo seguir. É importante ressaltar porque Kubernetes é uma tecnologia gigantesca. Como eu disse, eu estou há 2 anos trabalhando ativamente com isso e sempre aparece alguma coisa que eu ou não fazia ideia de que existia no Kubernetes, ou eu não sabia que dava para resolver de tal forma, porque tem uma outra forma para se resolver também. Então, é muito até arriscado dizer, eu sei Kubernetes. Não é exatamente isso. Acho que nunca vou chegar no nível de dizer, eu sei tudo, até porque a ferramenta está mudando, as novas versões estão introduzindo novas coisas também bem diferentes. Mas o ponto aqui é que eu me sinto confortável do ponto de vista de um desenvolvedor de software. Porque quando a gente fala de Kubernetes, a gente pode estar trabalhando de um ponto de vista de back-end ou do ponto de vista de uma pessoa de infraestrutura que vai subir o cluster, que vai manter o cluster, que vai aumentar o número de nodes, o número de instâncias que estão por trás desse cluster. Então, não é dessa perspectiva, é mais uma perspectiva de desenvolvedor de software mesmo, que é conseguir programar e entregar o software ali e conseguir criar todos os recursos do Kubernetes para que esse software rode bem. Já tem uns anos que eu tenho tentado ser um profissional de software que entrega valor para a empresa em diferentes momentos, em diferentes etapas do desenvolvimento de software. As pessoas que eu admiro nos trabalhos que eu fiz em diversas empresas são pessoas que ajudam no planejamento das tarefas, no planejar o software, na arquitetura do software, às vezes, na entrega, na codificação, nos testes, no desenvolvimento em si, na entrega do software nos ambientes, fazer os deploys dos ambientes corretos, entender como essa peça, esse software funciona na máquina real de produção, por exemplo, e todo o trabalho necessário de manutenção que existe depois que você tem software rodando. Então, algo bem abrangente nesse sentido. E eu já conseguia alcançar muitas dessas etapas, já conseguia principalmente as etapas mais iniciais, do planejar, do desenvolver e etc. Eu já gostava muito de Docker, já manjava relativamente bem, já me sentia confortável com a tecnologia, porém, faltava uma coisinha, faltava Kubernetes, porque Kubernetes era e ainda é, a forma mais popular de entregar software usando Docker hoje no mercado. E por mais que eu soubesse Docker, algumas coisas não faziam muito sentido, eu não conseguia enxergar o que eu faço com a imagem que eu coloquei no Docker Hub ou que eu coloquei no Registry, por exemplo. Então, destravar essa outra metade do desenvolvimento de software é muito valioso para mim nesse sentido. Quando a gente entra nesse mundo de Kubernetes, é um pouco engraçado, porque a gente sempre falou, zoou a comunidade de JavaScript, porque a comunidade de JavaScript tinha muitas ferramentas, muitas frameworks, bibliotecas, um framework de JavaScript por dia, mas a verdade é que a gente também pode fazer essa piada para esse pessoal de infraestrutura. Quando você entra no mundo de Kubernetes, é tanta coisa, tem tantos projetos ao redor desse ecossistema, é um ecossistema muito maduro, mas tem muita coisa para estudar, muita mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui, mas antes de dar esse exemplo, a gente precisa entender que para fazer um deploy de uma aplicação nessa plataforma Kubernetes, a gente precisa definir alguns recursos do próprio Kubernetes.
Então, se eu quero rodar a minha aplicação, provavelmente eu vou definir um deployment dessa aplicação, que vai gerar os tal dos pods dentro desse cluster. E para rodar esses pods, talvez a gente precise carregar um arquivo de configuração, e aí eu vou ter que definir um outro recurso, que é um config map. Talvez eu precise de um serviço que funcione como um load balancer na frente dos pods, então eu vou definir esse serviço, que é um outro recurso do Kubernetes também. Então eu tenho essas caixinhas que eu vou montando para que todas elas juntas consigam fazer com que o meu software rode, com que minha API, por exemplo, rode lá dentro. Aí existe uma linguagem de configuração padrão lá do Kubernetes, que é o Kustomize, que são maravilhosos, estou sendo irônico. São YAMLs, muitos YAMLs. Mas aí existe uma outra ferramenta, e vários outros provavelmente, mas existe uma outra ferramenta muito famosa que é o Helm. Não entrava na minha cabeça por que Helm era necessário se o Kustomize já fazia tudo. Mas a ideia do Helm, uma delas na verdade, a mais importante, a que eu mais tenho utilizado, é que você consegue meio que criar um bundle, um pacotão do que representa a sua aplicação. Então, se a sua aplicação precisa de um serviço, de um deployment, de um config map e de um secret, alguma outra coisa, você consegue definir um chart, que é o nome que eles usam lá, um pacotão que contém todos esses recursos, e aí na hora que você aplica a versão do pacote, a versão do chart, todos os recursos vão ser criados automaticamente. Então é uma forma de distribuir o software bem mais elegante do que na mão com o Kustomize. Então essa também é uma ferramenta que eu aprendi nos últimos meses. O Helm tem várias formas de você distribuir os charts mesmo. Você tem que ter meio que um repositório, não sei se é um repositório, é o nome certo de dizer, mas você precisa ter um lugar onde você tem as versões do seu chart, do seu pacote. E aí isso pode ser feito, enfim, de diversas formas, com GitHub Pages. Você pode usar um repositório GitHub mesmo, você pode usar um Docker, um Docker Registry, eu acho. Enfim, eu também já naveguei de várias formas de entregar esses charts, e é bem legal. No fim das contas é bem legal. No fim das contas faz sentido, mas no começo é um pouco confuso. O Flux também está ali no meio do Helm e do Kubernetes. Flux seria outra ferramenta para fazer deploy contínuo de aplicações, muitas das vezes, não sei se todas, mas muitas das vezes em Kubernetes. E aí você consegue, por exemplo, falar para o Kubernetes que toda vez que tiver um commit novo nesse repositório aqui, que ele faça deploy de uma nova versão baseada naquela hash do Git, baseado naquela tag, enfim, ele fica escutando mudanças no Git e automaticamente faz os deploys no cluster. É bem legal. Além desses pequenos exemplos de ferramentas em volta do Kubernetes, né, existem trocentas outras. O Kubernetes tem uma parada que chama Custom Resources ou Controllers também, que é você consegue, assim como você tem um serviço, assim como você tem o pod, assim como você tem o deploy, você consegue ter recursos que você define. Você pode ter um recurso fila, e aí você cria um controlador que gerencia o estado dessa fila que você criou. Não sei, você criou você poderia criar isso num serviço da Amazon, você poderia criar também em tecnologias como o Nats, que é tipo um Kafka. Acho que talvez eu vá trazer Nats aqui, mas enfim, você tem todo esse mundo dos controllers, dos custom resources, que expande muito a plataforma Kubernetes. Mas o que eu estava falando, na verdade, é que tirando o Kubernetes, também teve outras tecnologias de infraestrutura que eu aprendi e que, sério, são game changing, são mudanças de paradigma da minha carreira. Uma delas é o Terraform. Eu já tinha trabalhado com Terraform antes, desde 2019 talvez, mas eu trabalhei em empresas diferentes. Essas empresas tinham formas de lidar com a infraestrutura e até mesmo com o Terraform bem diferentes. Então, trabalhei em empresas onde o dev podia usar o Terraform para criar dashboards, mas não podia usar o Terraform para criar os recursos mesmo da aplicação, tipo criar uma fila nova, alguma coisa do tipo. Eu tive empresas que já deixavam o dev fazer absolutamente tudo com o Terraform, mas não tinha nada para rodar o Terraform remotamente. Então, às vezes, a gente rodava em ambiente de teste da nossa máquina, que era bem rudimentar. E agora também trabalhando um pouco com o Terraform Enterprise, que já é uma aplicação mesmo, que você faz
cria pull requests e aí ele roda os planos do Terraform a partir desses pull requests para mostrar qual vai ser a diferença. Aí quando você faz merge, ele pergunta para você para aplicar as mudanças, então já é uma forma bem mais estruturada. Então o Terraform também foi uma tecnologia que foi bem importante de aprender nos últimos anos. E aí tem algumas outras ali em volta da HashiCorp, que é a empresa que, né, mantém o Terraform, por exemplo, o Vault. E aí eu entro de novo naquela discussão sobre como tem muitas tecnologias de infraestrutura hoje em dia. E aí, sei lá, é muito bom, mas ao mesmo tempo você fica meio confuso a princípio, porque o Vault é um lugar para você guardar secrets, mas existe o secret do Kubernetes e também existem outros recursos, outras ferramentas, mesmo os projetos para rodar no Kubernetes para criar secrets. Por exemplo, tem o Seal Secrets. Então você acaba entendendo que existem uma gama de opções, mas você tem que escolher tipo, qual a ferramenta que faz mais sentido, porque algumas são mais difíceis de manter que outras, algumas são, enfim, são mais fáceis, mas são mais difíceis de manter para a pessoa de infraestrutura, mas para a pessoa de desenvolvimento é mais fácil e vice-versa. É uma loucura. Enfim, muita coisa para comentar assim por cima aqui nos vídeos, mas eu tenho aprendido bastante coisa. Eu espero que um dia eu traga essas coisas que eu tenho aprendido aqui no canal. A ideia é essa, mas eu preciso também chegar num nível de conforto para não falar besteira por aqui, porque a gente também está aprendendo as coisas no dia a dia. Uma coisa que eu tenho gostado bastante dessas últimas empresas que eu tenho trabalhado que tem relação com essas tecnologias é que são empresas que seguem bastante o DevOps e seguem bastante uma filosofia que é a You Build It, You Run It, que é basicamente você construiu, você entrega, você roda ele. Então, se você constrói um software, se você escreve um software, não deveria ter nada que impeça você de rodar esse software em produção, né, você como desenvolvedor, e manter ele, ou seja, você entende como aquele software funciona em produção, como que ele apareceu lá e por que ele não está funcionando bem agora, por exemplo. Então essa é uma coisa que me agrada muito na filosofia dessas empresas e provavelmente eu vou trazer pelo menos um outro vídeo falando um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas, de novo, eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você tem aprendido ultimamente, o que você aprendeu esse ano, que foi muito importante para você, que te deu um estalo, que você pensou, cara, isso é importante, isso é legal. E eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela para você continuar assistindo. Um deles, esse daqui, é um vídeo onde eu vou falar mais, não tecnicamente, o que rolou, por que eu dei uma sumida aqui do canal e o que eu acredito que vai rolar no canal daqui para frente. Então, se você tiver interesse, clica nele ou então clica no outro aqui. Valeu, tchau!